Olá a todos, aqui quem fala é a Giovana e eu gostaria de apresentar junto com o Lucas o nosso trabalho de conclusão de curso sobre o tema Biopolímeros e Embalagens Sustentáveis. Espero que vocês se interessem e entendam um pouquinho como a engenharia química se relaciona com o tema sustentabilidade. A agenda da nossa apresentação contempla os tópicos 1. Resumo do projeto. 2. Conceitos. 3. Mercado. Resumo do projeto. As embalagens mais utilizadas, formadas por plásticos convencionais, apresentam excelente barreira à umidade, mas geralmente necessitam do revestimento de outros polímeros sintéticos para barreira a gases, acarretando em um aumento no custo de produção e não reciclabilidade do material. A substituição destes revestimentos sintéticos por polímeros naturais transforma a embalagem em um produto menos danoso ao meio ambiente, de vida circular e com menor pegada de carbono. Então, esses três conceitos destacados, polímeros naturais, vida circular e pegada de carbono, a gente vai ver mais adiante. Mas, assim, de primeira, a gente consegue entender que plásticos estão sendo considerados como polímeros. O que é polímero, né? Então, no ensino médio, a gente vê bem brevemente sobre isso, mas polímeros basicamente são macromoléculas formadas por monômeros repetidamente. Então, os plásticos nada mais são do que uma espécie de polímeros, certo? E no caso, a gente está falando dos polímeros naturais. Então, são plásticos provenientes de fontes naturais. Vida circular e pegada de carbono são dois conceitos muito atuais, vindos do tema sustentabilidade, que a gente também vai abordar mais à frente. 2. Conceitos. É possível ver os principais tipos de polímeros. Na parte superior da grade, nós temos os provenientes de fontes renováveis. Do seu lado oposto, na parte inferior, os de fonte fóssil. Do lado direito, os biodegradáveis e do lado oposto, esquerdo, os não biodegradáveis. O primeiro conceito que eu queria passar para vocês é que os polímeros provenientes de fontes renováveis são chamados de polímeros verdes, mas eles precisam possuir pelo menos metade da sua composição proveniente de fontes renováveis. Não precisa ser 100%, mas acima de 51% já é considerado um polímero verde, tá? Como a gente pode ver no esquema, um polímero verde não necessariamente é biodegradável, ele também pode ser não biodegradável. Para ele ser considerado biodegradável, ele precisa se decompor em água e CO2 no final da sua vida útil, tá ok? É possível ter os dois, então ser proveniente tanto de fonte renovável quanto ser biodegradável, tá? São os polímeros que são mais estudados hoje em dia, que ainda não tem tanta processabilidade, não tem tanta escala industrial. Tem também os provenientes de fontes fósseis e biodegradáveis, tá ok? Então, a sua molécula em si, ela é biodegradável, mas ele foi proveniente de uma fonte fóssil. Tem os convencionais, que eles não são biodegradáveis e são de fonte fóssil. E tem os polímeros verdes, que são de fontes renováveis, mas não são biodegradáveis. E um belo exemplo dele, a gente pode ver do lado direito, é o polietileno verde da Braskem. O polietileno verde da Braskem, a grande vantagem dele é que ele tem a vida circular. E o que é esse conceito de vida circular? Para explicar ele, eu queria primeiro explicar o conceito de pegada de carbono. A pegada de carbono a gente emite diariamente. Quando a gente faz um produto, a gente tem um processo em questão, a gente também emite e envolve todo o processo de produção, transporte, reciclagem, descarte durante toda a vida útil do produto. Então, a gente precisa considerar que durante todos esses processos a gente vai estar emitindo CO2, que é danoso ao nosso planeta Terra. Se um produto ele tem vida circular, como é o caso do polietileno verde, o que significa isso? Significa que esse plástico ele é proveniente de uma fonte renovável, que no caso é a cana-de-açúcar, e a cana-de-açúcar, por ser um vegetal, por ser uma planta, ela faz fotossíntese e absorve CO2. Então, esse cálculo, né, de você emitir CO2 durante a vida útil do produto, mas ao mesmo tempo recapturar ele da atmosfera através da cana-de-açúcar, transforma o produto com uma vida circular e mais sustentável para o meio ambiente. Então, essa é a grande vantagem dele. A desvantagem, tá, é porque ele não é biodegradável, então ele não faz bem para o meio ambiente durante a sua decomposição. E também um grande problema, que não vem o caso nesse estudo, mas é que a gente,
quando vai produzir cana-de-açúcar, a gente tem que produzir diversos hectares de cana. Então, a gente tem toda uma agricultura por trás e a gente acaba consumindo muita terra, consumindo muito espaço, usando agrotóxico na terra. Então, tem outros problemas que surgem com essa produção em massa de cana-de-açúcar. Mas aí é outro detalhe, esses são os prós e contras desse polietileno verde. Oi, eu sou o Lucas e vou falar um pouco sobre a inserção do biopolímero na sociedade e por isso o tópico 3 é mercado. Bom, como podemos observar no gráfico, a produção de bioplástico entre 2020 e 2021, anos já passados, era pequena, levando em conta que muitos produtos e muitas embalagens são produzidas de plástico, então os bioplásticos ainda não são tão usados. Mas vemos uma expectativa de crescimento ainda maior, principalmente nos bioplásticos e nos biodegradáveis, chegando em 2026 com uma expectativa de quase 8 milhões de toneladas produzidas desse bioplástico para embalagens, principalmente. Como vimos no slide anterior, a tendência é que para 2026 a produção dos biopolímeros cresça bastante. E dentro deles estão os polímeros verdes. Analisando o gráfico, a gente observa esses polímeros verdes, sendo que o principal deles é o PBAT, que é o polibutileno adipato cotereftalato, seguido pelo PBS. Mas também existem polímeros feitos à base de amido e até mesmo celulose. Portanto, a troca dos plásticos comuns é importante para a sociedade e para o planeta, e essa troca está cada vez maior, à medida que a produção dos biopolímeros, que agridem menos o meio ambiente, cresce com uma boa expectativa. Assim encerro nossa apresentação.